Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania, um programa que você que acompanha aqui a nossa programação já sabe, mostra diversas entidades do estado de São Paulo inteiro. E hoje a gente tem o prazer de falar com uma entidade que é aqui na capital paulista, em Heliópolis. Quem mora aqui sabe, conhece muito bem essa comunidade que tem mais de 220 mil habitantes, tem muitos problemas, mas já apresentou muitas soluções por meio das suas entidades. A gente trouxe uma hoje muito especial, por meio do deputado Luiz Cláudio Marcolino. Eu vou apresentar aqui para vocês, primeiro, o deputado que sempre está aqui com a gente, Luiz Cláudio Marcolino, é economista, é dirigente sindical e acompanha muito de perto aí essas atividades ligadas principalmente à habitação, transporte. É um prazer recebê-lo novamente, deputado. A gente que agradece mais uma vez, Jeremias, a oportunidade de poder trazer aqui, junto à população do estado de São Paulo, que é a Cleide, que é a presidenta da UNAS, para apresentar um pouco desse trabalho importante que a UNAS desenvolve aqui na cidade de São Paulo. Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade, inclusive de trazer aqui a Cleide para poder falar um pouco mais sobre UNAS, sobre Heliópolis. Muito bem. A Cleide Alves, ela é presidenta da UNAS e é educadora popular também. Falar da Cleide é falar da UNAS, gente, porque é uma história aí que se mistura, pelo que eu entendi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite, Jeremias. Especial, muito obrigada, deputado. E agradeço estar aqui. A gente que agradece porque a gente conhece mais e eu sei... Porque a gente pega o carro, né, deputado? E São Paulo é uma diferença. A gente estava falando antes de começar aqui sobre a arborização da cidade, né? Locais como Heliópolis, como falta, né? Árvore e tanta coisa. Mas, enfim, a gente pega o carro, sai andando e São Paulo passa por um bairro nobre, vira uma rua, já cai numa comunidade e assim né? E acho que as pessoas estão aprendendo que não adianta mais colocar muro, né? Aqueles muros que a gente via em fotos antigas, não adianta separar. Então, tem que se comunicar de todos os meios, né? E o senhor, como dirigente sindical, conhece bem de perto essas comunidades, né? Com certeza, né? A gente já, durante o nosso trabalho na época presidente dos sindicatos bancários, hoje como deputado estadual, a gente acaba tendo relação com diversos bairros, com diversas cidades, né? E quando a gente pensa em Heliópolis, nós estamos falando, né, Cleide, uma cidade de 220 mil habitantes, tem mais habitantes do que muitos municípios no estado de São Paulo. E a UNAS a gente sempre fala, uma experiência positiva que deu certo, em Heliópolis, e hoje eles ajudam, inclusive, outras entidades no estado de São Paulo a também se organizar. Então, nós estamos falando de uma entidade que atua na habitação, que atua na educação, que atua na cultura, na geração de emprego e renda, ajudar principalmente a questão da segurança alimentar. Então, estamos falando que é uma entidade completa, que atua hoje em diversos segmentos dentro de uma área importante, que nós estamos falando de Heliópolis, mas está cravado aqui no coração de São Paulo, está ali do lado de São Caetano do Sul, está ali próximo da Anchieta. Então, é hoje um bairro conhecido pela população da cidade de São Paulo, que já teve no passado muitos problemas ainda. Estamos falando de um bairro, uma cidade com 220 mil habitantes, que tem os seus problemas, mas a UNA tem sido ali uma parceira importante para o desenvolvimento da região de Heliópolis. Então, trazer hoje aqui a Cleide, que é presidenta da UNA, para falar um pouco de como é que essa experiência ela vem sendo estruturada, ampliada a cada ano, os apoios que a UNAS tem, para que possa desenvolver esse trabalho. É muito importante que você, que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, entenda a importância que a UNAS tem para a cidade e para o estado de São Paulo. A gente vai ficar sabendo mais. Eu até vou pedir para o diretor nosso colocar uma foto, porque é aquilo, né, deputado? A gente que mora na capital paulista tem uma visão, mas quem está no interior, olha lá, Cleide, aqui é só um trechinho, mas para você ter e olhando, até falava da verticalização, né? Isso no passado, muitas dessas unidades, Cleide, era madeira, né, ou não? Você conhece bem a história? Conheço. Foram as primeiras daqui para dar origem à nossa favela, à nossa comunidade, à nossa casa. E isso começou com 120 famílias, removida de uma outra favela, que é a favela da Vila Prudente. E eu venho de lá. Na época eu tinha 5 anos, minha família veio de lá também. Então a grande maioria lá é nordestino, então a gente veio com aquela vontade da gente ter dignidade, da gente ter vida, da gente ter uma casa. Eu mesmo me reconheço minha vida toda tendo um sonho de ter uma casa. E Heliópolis representa tudo isso pra gente.
É um espacinho da gente. Agora, como é que foi a evolução? Você está lá há quanto tempo? Quando que nasceu? Quanto tempo tem a UNA? Explica pra gente. Então, em Heliópolis, eu moro desde os 7 anos. Então, são 53 anos que eu estou lá. Estou com 60 esse ano. E, enfim, e a nossa comunidade, a gente nasceu de moradores se juntando para poder fazer uma defesa, para poder as pessoas terem direito a morar naquela área. Isso nós estamos falando de 1970. Ao longo desse período, e aí a gente tem o metrô perto, a gente tinha emprego perto. Então, a questão e a necessidade das pessoas fez com que Heliópolis fosse crescendo. Então, nós estamos falando de 120 famílias que começaram e hoje estamos falando de 220 mil pessoas morando. E aí, eu quero dizer o seguinte, e essa história, né, a gente sempre, enquanto moradora, então a gente foi fundar a UNAS depois desse período, e a gente foi fundar a UNAS no sentido da gente ter um CNPJ que defendesse as pessoas. E aí a gente começou o trabalho olhando sempre a partir da necessidade. Então, toda a nossa discussão de projeto, de apoio, a gente vai olhar lá as necessidades. Então, os movimentos é o que nos pauta no dia a dia, né? Então, a gente foi crescendo nessa vontade da gente ter dignidade, da gente fazer parte da cidade, né? Então, por isso que nossas ações hoje, o projeto político-pedagógico, e a gente conta muito com apoio, né, de pessoas, ou pessoas físicas, ou o próprio deputado, a Ivone. A gente tem várias pessoas importantes, eu digo, que nos contribuem no dia a dia lá no trabalho. Né? Mas o nosso trabalho efetivo é atender hoje 6 mil pessoas, entre crianças, jovens, adolescentes, mulheres vítimas de violência, né? E todo esse atendimento ainda é pouco em relação a todas as necessidades que a gente tem em Heliópolis. Sim, acho que o deputado quer complementar, mas eu fico pensando assim que a Cleide, com 53 anos, ela passou gerações. Depois eu queria que você falasse como que foi assim a sua infância e depois talvez da sua filha, não sei, talvez netos ou netos de quem você conhece, como é que foi essa evolução? Porque hoje vocês têm 13 creches, né? Aliás, 17, 6 e 11 centros para crianças. Então, assim, fala para a gente. Mas, deputado, antes, é interessante acompanhar porque, assim, as dificuldades são as mais em todas as áreas, né? A senhora trabalha muito na área da habitação, do transporte, da segurança, né? E acho que comunidades como essa tem todo tipo de questões para resolver. E o parlamentar faz uma parte, mas os vereadores também, porque muita questão é ligada à prefeitura, né? Aqui dentro da parte do Estado, eu fiquei sabendo, por exemplo, de uma emenda. Queria até que o senhor explicasse, fica à vontade para explicar. Mas até antes de falar um pouco sobre a emenda, um pouco mesmo do papel da UNAS. Certo. Nós estamos falando hoje que a UNAS ela tem parceria com o poder público, né? Então hoje você tem lá, né, as creches, né, você tem as unidades educacionais, a área de cultura, tem parcerias com o poder público, mas também tem parcerias com outras entidades também, né, privadas que ajudam a estruturar o trabalho lá na comunidade. Agora, o que é importante dessa atividade, né, Cleide? Você, muitas vezes, a entidade ela consegue chegar em alguns lugares que o poder público não chega. Sim. Né? E a UNAS ela teve um papel, hoje, antes de ter a parceria, de lutar para conquistar. Porque quando a Cleide falou, começou lá com o processo de remoção de algumas famílias, foram vindo mais famílias, depois teve um processo de urbanização. Então, teve a luta pela moradia para se consolidar no espaço, né, que, né, ali até por ser uma região nobre, né, o poder, né, imobiliário, especulativo, não queria que Heliópolis se consolidasse. Então, foi uma luta para consolidar, né, a comunidade de Heliópolis. Depois, uma luta para levar creche, para levar escola. Né? Hoje está próximo do metrô, mas antigamente não tinha metrô ali na região. Então, foi uma luta para potencializar a questão do transporte. Então, a história da UNAS é uma história de luta permanente. Né? Hoje, a UNAS é uma entidade reconhecida na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas para se consolidar hoje, né, como uma entidade importante, uma entidade que principalmente, né, organizou a luta dos moradores de Heliópolis. Daí hoje, a UNAS, né, eu posso falar com tranquilidade aqui, é um exemplo de
eu falo de gestão pública, né, de entidades do terceiro setor, porque, como a Cleide falou, precisava de um CNPJ. Certo. Esse CNPJ é uma entidade que participa, né, do processo da gestão pública, das parcerias com a prefeitura, e é uma das entidades que a gente fala que é certificada, né, tem qualidade na utilização do uso do recurso público. A população que é atendida, né, valoriza muito essa relação. Então, a Unas hoje faz parte da comunidade de Heliópolis. Não dá para você pensar Heliópolis sem pensar Unas, e não dá para pensar Unas sem pensar Heliópolis. Então, Sim. essa história que a Cleide fala é importante porque, assim, tudo isso foi estruturado a partir da luta. É interessante falar, queria até que vocês comentassem, estou fazendo uma retrospectiva aqui, porque quem não é de São Paulo, às vezes pensa, poxa, por que existe uma comunidade que se criou uma grande favela com 200, hoje não é mais assim de madeira, mas é uma comunidade. E se você voltar na história, você vai ler um pouco da história, o jornalista que o Wallace estava me explicando, que existe o hospital de Heliópolis, foi construído, e aí construiu. E aí vai fazer o que com os pedreiros, os serventes, todos que construíram? Lembra um pouco da história da imigrância, da Chieta, da construção de Brasília. Um pouco de falta de planejamento de incluir essas pessoas que constroem a cidade, porque construiu, tudo bem, e agora não sei o que eu faço com essas pessoas. Então, Heliópolis é um pouco do fruto disso, né? De trabalhadores que estavam ali, Sim. famílias que foram transferidas, e aí você constrói um local que, assim, vai se construindo. Às vezes a rua não tem o tamanho certo, tudo mais. Aí vai se criando um monte de dificuldade. As ONGs vêm, né, deputado, para suprir junto ao poder público essas dificuldades na educação, na segurança e tudo mais, né? É um pouco por aí a história, né? Para as pessoas entenderem, né, Cleide? Sim. Você trouxe essa questão. Heliópolis se formou dessa questão que você está trazendo aí, vamos pensar assim, né? As pessoas foram trabalhar lá, deu início também isso. Dessas 120 pessoas que a prefeitura que trouxe, na verdade, quando nós chegamos lá, não tinha ninguém. Então, quem começou a ocupação de Heliópolis, eu brinco, foi a prefeitura. Né? E aí a gente entende a necessidade de todo mundo. Ninguém mora na favela porque quer. Ninguém naquele tempo, muito menos ainda naquele tempo. A gente ia porque não tinha o que ganhava, quando ganhava, não tinha como pagar aluguel, não tinha como comer, garantir os filhos na escola. Naquele tempo também não tinha condição, o nosso povo nem ia para a escola, já ia direto procurar emprego, porque o salário era tão baixo e a gente trabalhava meu pai e minha mãe e eu passava fome. Mas fome de não ter o que comer mesmo, né? Então, eu digo que essa indignação, né, que isso surgiu à base da construção da Unas. E que aumentou muito, né? Eu queria falar dos números e dos projetos, que o tempo é curto, o deputado vai ficar aqui com a gente no primeiro bloco, mas eu queria que vocês falassem 17 centros de educação infantil, 11 centros para crianças e adolescentes, a Biblioteca Viva, o Observatório de Olho na Quebrada, a Rádio Comunitária. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, porque são 59, não dá para falar de tudo, né? Não. Vamos lá, por qual que você quer começar aqui? E eu ainda falo assim que é pequeno em relação ao número da necessidade que tem. Eu não sei, vamos falar de criança, as 6 são fundamentais à primeira infância. A gente pensar um país, um projeto de nação que não pense a primeira infância, né? Então, para nós, esses espaços da creche, no sentido do cuidado, no sentido pedagógico, da gente entender que a criança é um ser com um ser de direito, né? A gente ter esse entendimento, né? Então, pensar na criança como centralidade, eu acho que isso é fundamental quando a gente olha a primeira infância. E tem um projeto com juventude, né? Porque nós estamos falando de... Olha lá as fotozinhas. Isso aí com criança, adolescente, isso aí eles estão indo para uma aula de quinomo, eles estão com os quinomos e estão indo fazer... Eu li, tem acho que exatamente essa palavra aí que eu tenho dificuldade de falar. Você falou exatamente. Jiu-jitsu. Que legal. A gente tem mais de 300 crianças. Deve ter judô também. Pôs a palavra na minha boca. Que legal. Mais de 300 judô, crianças. Você viu muita... Aliás, de futebol tem vários programas. Tem, futsal a gente tem 220 meninos. E tem meninos que já estão no Palmeiras.
Que bacana. Né? Tem empresa que ajuda, assim? Você tem história Então, de a gente tem parceria com o poder público, a gente tem parceria com a iniciativa privada, a gente tem parceria, leis de incentivo, porque também aí a gente se preparou e a gente tem toda a documentação, temos SEBAS, Hoje, enfim. se vamos supor, porque eu sempre lembro disso, né, deputado? Aqui a gente abriu o programa falando, a gente pega o carro, a gente passa por uma área nobre, tem comunidade, e hoje existe essa relação, porque não adianta você isolar. Isso no passado a gente já viu que não dá certo. Então, a empresa que está perto de Heliópolis, ou mesmo que não esteja perto, é bom que ela participe da comunidade, porque são os filhos dela, são os funcionários que estão lá, que vão trabalhar. Então, assim, uma empresa que quer ajudar, ela entra... Eu até peguei com o Wallace aqui, que nos passou, o contato do e-mail. Aí você entra lá, aliás, o site www.unas.org.br/doe, está aí na sua tela. Ali você tem todo o caminho, né, para você, tanto empresa quanto pessoa física, fazer a doação. Então, se a empresa quiser, ela pode ajudar também. E pode vir visitar a gente. Visitar no sentido de passar uma tarde, uma manhã. Nós temos uma cozinha lá solidária, uma cozinha comunitária. Enfim, né? E aí a gente fazer um roteiro dentro de Heliópolis e conhecer todos esses projetos e essas ações. Jeremias, acredito falar um pouco que durante a pandemia, Heliópolis teve um papel muito importante na questão da segurança alimentar. Eu me lembro que lá eles tinham todo um trabalho voltado para ajudar a população que estava no momento do Covid, né, de garantir também a alimentação. Ele podia falar um pouco sobre a Cozinha Solidária. Eles estavam sem emprego. Como é que foi a Cozinha Solidária? Então, como que... durante a pandemia, Durante a pandemia, nós estamos atrás de doação de tudo quanto você possa imaginar. Então, era desde um detergente como uma cesta básica. E aí era isso, o pessoal não tinha como sair para trabalhar, porque a grande maioria lá é doméstica. Ou outras pessoas, quer dizer, vive da economia informal, ou vai vender, sei lá, milho, vai sair vendendo alguma coisa, panela, algumas coisas sai vendendo. Né? Então, o que aconteceu? Quando teve que ir para casa, as pessoas não iam ter o que comer dentro de casa. Foi isso que aconteceu. E aí nós se juntamos, fomos atrás de... E aí outras favelas entraram junto com a gente. E aí a gente fez uma grande campanha, conseguimos entregar 60 mil cestas lá. Como é que vocês têm um observatório de olho na quebrada, que 22 jovens pesquisadores fazem resgate da memória e coleta dados. E aí, provavelmente, acho que eles se comunicam também com outro projeto, que é a Rádio Comunitária, né? Sim. Mas como é que você vê... Vocês conseguem passar para o resto da população essa conexão? As pessoas entendem o que é Heliópolis e as suas necessidades, como ajudar, uma empresa entende como ajudar. Quem não é da comunidade passa, porque tem gente que fala assim, que é comunidade, né? Tem receio, né? E essa comunicação é importante, né? Porque é um bairro como qualquer outro que precisa se integrar à sociedade, né? Sim. Como é que vocês comunicam isso? Então, acho que a gente comunica nessas questões das ações que nós fazemos nos projetos. Então, por exemplo, nós temos o Foliópolis. Então, as crianças saem e mostram o que eles estão fazendo. Isso em arte, em dança, quer dizer, teatro, várias linguagens. A gente tem o festival, que a gente faz uma vez por ano. Mais de 2.000 crianças se reúnem no espaço. E também vão demonstrar suas artes durante o período. Aliás, a gente tem a Caminhada pela Paz, o Seminário da Educação, que dialoga com todas as escolas, porque o nosso projeto é integrado. A gente quer transformar Heliópolis num bairro educador. Essa é a nossa... E o que é a educação para a gente? Entender a educação são todos esses pilares que nós estamos falando. Então, saúde entra. Então, quando eu estou falando que tem um posto de saúde naquele local, e ele consegue fazer o atendimento de toda a população no sentido de quem procura e necessita. Quando a gente diz que a gente tem uma rede da assistência social, no sentido para trabalhar com aquelas famílias que estão mais vulneráveis, né? A gente precisa ter também um espaço para o teatro, né? E aí entra esses meninos aí, que é o Observatório da Juventude, o Observatório de Olho na Quebrada, porque eles fazem pesquisa, né? Através dessas pesquisas, por exemplo, nós estamos descobrindo área que dá enchente lá.
essa questão, por exemplo, quando a gente está falando da temperatura, quando tem uma temperatura que ela tem uma vegetação, né, que ela tem mais plantas, é diferente, né, do que um local que não tem espaço nenhum para se fazer árvore, enfim, né, toda essa Vamos essa até questão. colocar a foto de novo ali, que a gente comentava isso, que é um projeto interessante, porque você vê, é um mar, 220 mil pessoas, né, deputado? Eu morei, por exemplo, na cidade de Sumaré, perto de Campinas. É mais ou menos assim, é uma cidade inteira. Agora, você imagina uma cidade inteira que foi sendo construída, primeiro com tábua, com barracos, depois ela foi passando por alvenaria, mas muitas vezes não tem o distanciamento correto das ruas e não tem, o diretor vai colocar aquela primeira foto para a gente das casas, e não tem como plantar árvore muitas vezes. Então, é um lugar mais quente, né? E isso afeta, inclusive, psicologicamente as pessoas, né? Você está uma cidade, aqui você está, sei lá, 30 graus, lá está 35, 40 lá, tá vendo? Porque não tem árvore. Então, tudo são projetos que a comunidade vai trabalhando e vai principalmente mostrando. Esse observatório é muito legal porque traz números, traz dados e comunica com toda a sociedade, né? Porque para que todo mundo possa ajudar. Eu acho muito importante isso, né, deputado? A gente diga. Então, o que é importante, Jeremias? Todo esse trabalho que a Cleide colocou, que a UNAS veio estruturando ao longo do tempo, eles têm lá, que eu acho que é um diferencial que tem de outras comunidades, que é a formação dos jovens, né, para a coordenação desses projetos. Né? Tem um observatório aqui, mas eles têm uns processos de formação, né, de jovens para estar ajudando na coordenação dos projetos, que é muita coisa. Né? Se pegar educação, né, esporte, né, cultura, né, geração de emprego e renda, que é sem essa preocupação forte também, geração de emprego e renda dentro da própria comunidade, dentro da economia solidária. Agora, qual que é a maior preocupação do UNAS? É como é que eu vou formando, né, novas pessoas para dar continuidade a esse trabalho que a UNAS vem fazendo ao longo desses últimos 70 anos. Então, eu acho que isso é um diferencial hoje, né, que a UNAS tem a partir da presidência, né, da Cleide, de garantir que a história da UNAS vai permanecer por muito mais tempo do que já tem. Você vai falar um pouco dessa experiência. 50 e tantos anos, você, como eu falei, passou por várias gerações. Como é que foi lá no começo? Você, ou talvez sua filha, não sei se você tem filhos, ou alguém próximo, e depois foi evoluir nesse jovem? Qual é a dificuldade que ele tinha e o que ele tem hoje e o que precisa melhorar? No começo não tinha, para ter uma ideia, não tinha asfalto, não tinha um calçadão no local, né? Então, quer dizer, e era assim, eu vim de um período que a gente não tinha direito à educação, então os pobres eram... Mas para estudar, como é que era para estudar? Longe? Então, é isso que exigia naquele tempo, que precisava ter uniforme. A gente não tinha dinheiro para comprar uniforme. Então, a barreira já começava aí. Então, é isso que eu estou querendo dizer. E outra coisa que eu queria dizer de Heliópolis, né? Porque, assim, quando se pensa não pensa numa favela, vai acontecendo, os problemas vão chegando. Sim. E os governos deviam se preocupar em tornar esses espaços uns bairros. Porque num bairro vai ter lá um local, uma creche, porque o bairro vai ter um espaço lá para criança, para os adolescentes. Enfim, eu estou querendo dizer o seguinte, é a gente pensar um bairro, né? E é essa vontade que a gente teve no Heliópolis, sabe? Entendi. Né? Essa coisa de dizer, precisa ter creche, precisa lá a ter foto CCA. Então, eu vejo a UNAS, né? Se fala assim, qual que é a essência da UNAS? Eu vejo que a UNAS é uma organização que busca as pessoas, que traz as pessoas no sentido para a gente buscar o melhor para aquela comunidade, melhor para aquela vida daquela pessoa. E aí vai se formando, né? E como é que vocês formaram isso? Porque assim, eu até faço a comparação com cidades do interior, porque na cabeça das pessoas do interior fala, bom, o bairro ele tem uma praça, tem um centro de saúde, tem uma escola, tem a igreja. Nesse amontoado de casas que vai se formando, que São Paulo tem, que são verdadeiras cidades só de casas, primeiro faz tudo. Aí depois, cada escola, o posto de saúde, uma praça mínima para você conviver, não tem. Você tem um amontoado de casa. Essa é a realidade, né? Aí vai se construindo onde tem, né? Aí consegue colocar uma creche, consegue escolas e tudo mais, né? Acho que essa é a realidade que vocês foram evoluindo, né? E vai fazendo com o que já está pronto, né, Cleide? E o que legal, o povo, por exemplo, em 86, lá a gente tem uma escola lá dentro, que é a MF Gonzaguinha. A gente deixou para um posto de saúde, a gente deixou para uma EMEI e para a creche. Então, naquele tempo, a gente pensou nisso, pensou em deixar isso. O problema é que a população vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aqui aqueles locais se tornam pequenos para o número de pessoas que chega. Então, naquele momento, quando a gente pensou em deixar esses espaços,
a população era 6 mil famílias morando. Entende? Então, é isso que, na verdade, que aí nós estamos falando dos anos 80. Sim. Então, se pensar também ao longo prazo, pensando no desenvolvimento local, então, eu acho que eu falei disso. Então, se eu olhasse a UNAS, eu acho que é essa articuladora de pessoas. E a partir da necessidade, olhar o real. Porque, às vezes, também vem coisa que não é a necessidade do local. Sim, né? Então, isso é fundamental, a gente saber qual que é a necessidade. A necessidade hoje está pegando, nós estamos com o problema de violência sexual. Não é só em São Paulo, lá estamos com o problema, todas as violências que as crianças passam, além dessa, agora essa sexual. Nós vamos fechar os olhos para isso? E quando eu falo, isso não tem como fechar o olho. Então, a gente está mapeando na rede, toda a rede de atendimento, aonde está se encaminhando essa criança. Porque ela precisa de um acompanhamento psicológico individual. Sim. Aí a gente cria os GTs, né? Para poder ver os problemas, que a gente não pode fechar os olhos. Então, lá a gente se junta muito para a gente resolver esses problemas e fazer projetos coletivos, nesse sentido do olhar do desenvolvimento humano. Muito legal. Bom, o programa, essa primeira parte está terminando, vou passar aqui a palavra para o deputado. É muito interessante isso que ela falou, né, deputado? Eu entrevistei recentemente uma ONG aqui, que ela falava como é importante a criança sair da escola. Ela falou, ela vai para o turno na nossa ONG à tarde, mas essa 1 hora, 2 horas que ela fica no almoço na rua, acontecia violência sexual, muitas vezes dentro de casa. Então, assim, a proteção para a criança, nesse mínimo período, também tem que ser olhada, né? Imagina num local... Agora, vocês fizeram muito. 17, convênio com 17 creches, 11 centros de educação centro para criança e adolescente, CCAs, né? E 59 projetos, tem muita coisa. Acho que, para finalizar, é muito do... Pessoa que quer ajudar, empresa que quer participar, doação, que tem aí, a gente vai pôr o link de novo. Eu falei da emenda, se o deputado quiser falar, mas fique à vontade para encerrar. É importante, Jeremias, como eu falei, né? Hoje, né, a UNAS é uma referência, né, enquanto uma ONG, que é uma organização não governamental, que tem feito muito pelo bairro de Heliópolis, mas tem feito muito pela cidade de São Paulo. Não só na gestão dos seus projetos, mas também ajudando e orientando outras entidades a seguir o mesmo caminho, né? Nós encaminhamos emenda parlamentar para ajudar a fortalecer o trabalho que hoje a UNAS vem fazendo, mas é importante esse apoio mesmo, né? Hoje tem já algumas empresas que ajudam, mas é importante potencializar um trabalho que vem dando certo. A UNAS também tem feito um trabalho nessas entidades, das parcerias com a Prefeitura. Boa parte do pessoal é contratado pela própria comunidade, é dentro da própria comunidade que contrata os trabalhadores. Então, esse vínculo, essa relação com o desenvolvimento da comunidade é muito forte. Então, mais uma vez, agradecer a Cleide por aceitar o convite e vir conversar aqui na TV Assembleia. E quem puder ajudar a fortalecer ainda mais esse trabalho, né, da UNAS em Heliópolis, né, para a gente é muito importante, né, para a cidade de São Paulo é muito importante, mas principalmente para quem mora no bairro de Heliópolis. Muito bem, obrigado, deputado, pela sua participação. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui e tem muita proximidade com essa população, isso que é importante para trazer essa realidade aqui. Então, queria agradecer bastante. Olha, você coloca aí, UNAS, União de Núcleos Associações dos Moradores de Heliópolis, UNAS. Só colocar aí no Google, aí você vai lá, pode fazer a sua doação, pode visitar, né, Cleide, rapidinho. Sim. Precisa marcar antes, é bom dar uma ligadinha antes, né? Para a gente esperar, né? Tá bom. Mas também, se quiser chegar direto, tem o pessoal da comunicação, o Wallace está aí. Vamos dar serviço, né, para eles, vamos dar bastante Isso. serviço para eles, tá bom. Pode ir, gente, obrigado, a gente fica nesse primeiro bloco por aqui e daqui a pouquinho a gente vai receber uma representante aqui da CUT, né, Central Única dos Trabalhadores, que é a Ivone, já vai estar aqui com a gente para falar mais desse trabalho. Obrigado, a gente volta já. A Lespe Cidadania está de volta. A gente está falando aqui sobre a UNAS, que fica em Heliópolis. Se você é da capital paulista aqui, todo mundo conhece. Se você não é, vale a pena um dia ir lá conhecer a UNAS, que é a União dos Núcleos, a União de Núcleos Associações dos Moradores de Heliópolis. A representante é a Cleide Alves, né? Ela estava contando a história aqui no primeiro bloco para a gente. E agora, no segundo bloco, a gente está com a Ivone. A Ivone Silva é a vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores, a CUT São Paulo aqui. Muito obrigado, Ivone, pela sua presença.
Obrigada a você, Jeremias. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o sindicato. A gente, no primeiro bloco, falou aqui com o deputado Luiz Cláudio Marcolino, que foi dirigente sindical dos bancários, né? E tem vários projetos sociais que nasceram, que é meio que já uma experiência que o sindicato tem com voluntariado, em ajudar, né? A gente falou sobre o Instituto Betinho aqui também, né? Já é uma expertise que vocês têm lá de voluntariado, de ajudar o sindicato? Sim, e ajudamos exatamente porque, para nós, não adianta só a gente fazer a luta pela nossa categoria, né? Então, até o ano passado eu era presidenta do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco e região, e lá a gente sempre pensa o seguinte, o trabalhador é um todo, né? Então, não adianta ser só aumento salarial para ele, se ele vai andar numa cidade que ele não consegue transitar, se ele vai num posto de saúde que ele não consegue ser bem atendido, se ele vai numa escola que ele não pode, por exemplo, ter o direito de ir numa escola municipal muito boa, né? Então, o trabalhador, ele é como um todo. E é esse mesmo princípio que também a CUT tem, né? Então, nós, como sindicato cutista, nós pregamos isso. O trabalhador, ele é um todo. Então, eu tenho que olhar a questão do salário dele, do transporte dele, da moradia dele, né? Da questão da saúde, da educação, ou seja, eu tenho que olhar ele como um cidadão, como um todo. Eu faço as reivindicações, mas eu tenho que o sindicato transitar, principalmente com as associações que cuidam disso, né? Então, a nossa história com a UNAS, ela vem lá de trás, numa questão da padaria, né, que nós implementamos na UNAS há muitos anos atrás, que eram os bancários, solidarizaram, né, pegaram o dinheiro e foram lá e compraram uma Não necessariamente máquina. Bancários que moravam lá em Heliópolis. Não, são bancários como um todo, né? Então, trabalharam por essa causa como um todo. E voluntariado, quando a gente fala, os bancários, eles fazem voluntariado em todas as áreas, né? Mas as associações, elas têm que ser solidárias, às vezes assim, você junta para ajudar alguns lugares. Exemplo, pandemia, né? Na pandemia, nós arrecadamos muitas cestas básicas nossas e doamos para muitas associações em São Paulo. Porque, enquanto categoria, a gente conseguiu que a categoria ficasse em casa com o seu salário sendo pago, né? Só que a gente sabia que tinha muitos trabalhadores que não tiveram isso, que eles não conseguiam ficar em casa. Então, os bancários foram muito solidários em fazer doações para essas associações. E foi com isso que a gente foi trabalhando e trabalha até hoje, né, com isso. Que legal. E hoje, na Central Única dos Trabalhadores, eu continuo esse trabalho junto com outros colegas que são de várias outras categorias, né? Muito interessante. Deixa eu dar o currículo completo aqui da Ivone, porque ela é formada em Ciências Sociais pela USP, MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, arquiteta, urbanista e primeira mulher a presidir os sindicatos bancários de São Paulo. Segunda, né? Segunda. Osasco e... Olha, São Paulo, Osasco e região, eu estava brincando aqui, já pega quase metade do estado, né? É um sindicato que tem quantos afiliados, mais ou menos assim? 130, 140 mil afiliados. Mil afiliados. São, e é interessante são que bancários na base e 70% deles são filiados ao sindicato. E acho que quem é afiliado ao sindicato tem uma certa consciência, né, de que ele precisa trabalhar por ele e para as reivindicações, não só trabalhistas, mas para a comunidade, né? Acho que é disso que nasce um pouco o senso de que ele tem que ajudar, né? De solidariedade, né? De imaginar o seguinte, hoje eu estou ganhando isso, mas amanhã, por exemplo, o banco privado tem uma rotatividade enorme. Eu posso estar na situação dessas pessoas também, né? De que precisar naquele momento. E também imaginar o seguinte, a nossa reivindicação enquanto categoria também foi de abrir, por exemplo, agências bancárias em todos os lugares. E as comunidades, né, são as que menos, às vezes, têm agência, ou mesmo os lugares bem distantes. Então, sempre foi uma reivindicação nossa, enquanto categoria, por exemplo, não fechar agências e, ao contrário, abrir agências em periferia. Né? Faz parte um pouco da cidadania da pessoa, porque às vezes a pessoa, até uma conta corrente lhe é negada, aí ela não tem minimamente como organizar a sua vida financeira. Sim, e ele, por exemplo, ter que sair de onde ele mora e pegar um ônibus, às vezes andar 10 quilômetros para ir numa agência bancária, é um absurdo, né? E a gente vê muito isso em São Paulo. Estou falando no interior, estou falando na capital de São Paulo. Então, quando eu falo,
a gente não olha só a categoria, né? A gente olha o trabalhador como um todo, é exatamente isso, né? Como é que eu posso ajudar, né, todos os cidadãos a terem contas e também pagarem suas contas, né? E pagar as contas, ter direito. Porque a agência bancária é uma concessão, né? Então não é uma deliberalidade, né? Então é uma concessão. Então eles têm que fazer realmente o trabalho também para o cidadão, né, enquanto banco. O Cleide, ela falou que o primeiro trabalho lá foi uma padaria, já lembrei já vi um cheirinho quente, do pãozinho quente, que é uma maravilha, né? E era uma maravilha. É uma maravilha. E aí, padaria é um projeto que tem que ter bastante, porque às vezes dá profissão para as pessoas que querem trabalhar e já ajuda a comunidade. Deve ter vários projetos como esse. Então, isso foi muito fundamental. Eu acho que parceria, sindicato, ou a gente entender que toda a sociedade precisa ter uma solidariedade, né, de o trabalho um com o outro, saber como o outro tá. Então, assim, essa parceria vem lá de trás, com pãozinho, olha que parceria linda, e hoje a gente ainda faz com os movimentos. Por exemplo, a Ivone teve lá na nossa quadra para debater com a mulherada a questão do mercado informal. Porque a gente sabe, está faltando emprego, né? As empreendedoras, todos os dias eu falo que não é empreendedora, a gente vai atrás de algum ganho. Sim. Né? A gente se vira nos 30. É isso que cabe a gente. E aí essa parceria com a Ivone, viu, Ivone? É muito importante, porque naquele momento ela foi falar com as mulheres lá, do Movimento Sem Teto. Porque lá a gente tem o Movimento Sem Teto, a gente tem o Movimento de Saúde, a gente tem o Movimento da Juventude, Movimento LGBT. Esses movimentos é a raiz da nossa organização. É onde a gente vai olhar para lá o que está acontecendo de real, que é onde precisa, qual jovem que a gente precisa trazer, às vezes para fazer uma atividade de capoeira, para estar lá nesses projetos do observatório, com a juventude fazendo pesquisa, mas é essa juventude que está lá, é protagonista da sua história. Eu fico imaginando, Ivone, que a Cleide deve ser daquelas pessoas que vai lá bater na sua porta e falar, preciso fazer uma palestra, preciso que você vai lá, preciso de um lugar. Sim, não é? sim. Eu acho que ter uma mulher, né, Cleide, Sou assim. na frente da presidência do sindicato, também acho que ajuda um pouco, né? Isso é fundamental. É tanto do sindicato, mas essa coisa também de estar junto, a gente precisa... Muitas vezes, por exemplo, quando ela vai lá e faz a gente vai fazer um debate com a mulherada, um debate com a juventude, né? Falar da questão racial, falar da questão da LGBT, que tem, às vezes, o professor não sabe o que fazer. Como assim não sabe o que fazer? Coisa de doido isso aí. É um ser humano, a gente tem que entender essa questão do ser humano. Nós somos diferentes na nossa cor da pele, né? Então, só estou trazendo tudo isso para dizer que se a gente não olhar para tudo isso, quando a gente pensa no desenvolvimento, nós estamos falando dessas coisas também, né? E aí a gente precisa de parceria, precisa de pessoas como a Ivone, como o Sindicato dos Bancários, das organizações, a gente precisa apoio também. Porque eu acho que é esse articulador que a gente está falando de oportunidade. O que o nosso povo quer é oportunidade, para poder, sabe, e você crescer. Você falou no primeiro bloco do bairro educador, foi isso? Isso. Como é que o que você já tem e o que você precisa para a gente poder falar com o nosso telespectador, tanto a empresa quanto as pessoas, poderem participar, colaborar? Primeiro é entender o que é essa educação integral. Quando a gente está falando da educação integral, nós estamos falando, nós pessoas queremos ser humanos um dia, seres humanos. Então, para isso, a gente tem que olhar o ser humano na sua integridade, né? Então, essa é a filosofia geral, mas é galgado em princípios. Então, a gente tem o princípio da autonomia, o princípio da solidariedade, o princípio de tudo passa pela educação e escola como centro de liderança, né? Então, quer dizer, galgado nesses princípios, a gente senta com o território, a gente olha as necessidades do território, e aí a escola precisa estar junto, o posto de saúde precisa estar junto, e aí a gente vai entender que esse bairro educador... Aquele lixo que está sendo jogado lá no horário que não tem coleta de lixo, aquele lixo lá, isso é problema nosso, é um problema do bairro educador, né? Então, a gente vai entender que a sala de aula não é só lá dentro. Sala de aula também é você ir nas vielas, fazer um roteiro nas vielas. As professoras têm que fazer visita
nas casas. Esse é o bairro educador. E aí as pessoas se comprometem junto, né, articulando os currículos também, em cima de uma cultura de paz, né? Então, a gente acredita isso, não acredita na guerra, a gente acredita na justiça, não na injustiça, né? Então, essa ideia do bairro educador, ela é galgada em cima desses princípios, em cima de uma organização pensando nesse bairro educador. Então, todos fazem parte, essa articulação, em cima de currículos, que é currículo do Seminário da Educação, da Caminhada da Paz, da Semana dos Direitos Humanos, né? Então, é um pacto que a gente faz com as escolas. Interessante. Um território, né? Interessante isso que ela falou, porque, às vezes, como o Brasil tem uma disparidade muito grande econômica, às vezes, citar o caso da pandemia, o pessoal falava, tem que usar álcool. Aí, um dia, na TV, o cara na comunidade, na favela, falou, meu amigo, a gente não tem detergente, como é que a gente vai ter álcool? A criança precisa ir na escola, mas aí vai na escola, antes da escola precisa ter que comer. Então, assim, às vezes o olhar de quem está... Isso, inclusive, para a política pública, né? Não entende. Então, precisa, a partir da comunidade, entender esse problema. A criança está na escola, mas... agora é com tablet. Mas não tem tem o tablet, mas não tem Wi-Fi na comunidade, então precisa ter Wi-Fi. Aí tem problema básico. A gente discutiu aqui na LESP, aqui, foi aprovado projetos, por exemplo, inclusive do absorvente da menina, que ela faltava na escola porque não tinha. Então, às vezes, esse olhar tem que vir de dentro, né? Tem que ouvir a população, e acho que o sindicato está muito próximo e ligado a isso, porque entende, você que já esteve lá, teve uma palestra, entende o que é o problema. Aí, ouvindo a população, você consegue trazer solução, né? E você imagina o seguinte, se acontece com essas... acho que você dá um exemplo, muito mais do que eles nos ensinarem ou vir procurar ajuda, o movimento sindical aprende muito com essas associações dentro dos bairros, né? Uhum. E várias coisas que acontecem dentro das comunidades, a gente percebe que acontecem em todas as classes sociais. Então, por exemplo, quando você vai fazer palestras nesses lugares, você começa a ver as mulheres falando dos seus exemplos de violência doméstica, por exemplo, o marido faz ela trabalhar e ela pega o dinheiro dela, né? E ele fica com o dinheiro dela. A gente pensava assim, bom, se acontece com essa mulher aqui, porque deve acontecer com bancária, né? E isso vai nascendo projetos até para você reivindicar para as categorias. Então, por exemplo, hoje nossa categoria tem um projeto, né, que chama Basta, em que nós ajudamos as mulheres bancárias, né, que às vezes a gente fala assim, mas ela ganha bem, é uma categoria bem. Mas se o marido fica com o dinheiro dela, como é que ela pode pagar alguém para poder até defendê-la dessas violências ou até mesmo conseguir um divórcio, né? Então, hoje a gente disponibiliza toda essa ajuda dela, tanto com advogado até e no Ministério Público, né? E você também, a gente começou a perceber, por exemplo, muitas mulheres faltam no trabalho pela violência. Porque essas mulheres também falavam isso. A gente falou, bom, então bancária também deve ter isso, né? Então, como é dentro da nossa categoria hoje, a gente tem também, por exemplo, todos os bancos, a maioria deles tem algum projeto em que a mulher liga num telefone, né, que ela consegue ajudas financeiras, ela, por exemplo, tem que mudar de estado se ela está sofrendo violência. E isso nessa escuta, que muitas vezes no local de trabalho ela não vai contar para você, né, a gente começa a perceber que se tem outras mulheres acontecendo isso, e a violência, por exemplo, contra a mulher, a gente sabe que é em todas as camadas, então vai ter nisso. Então, essa experiência, então nós aprendemos muito mais quando a gente vai nas comunidades, né, do movimento sindical, do que até eles com a gente, né? Porque eles ensinam muito nessa questão da escuta. E isso a gente vai trazendo para projetos dentro do movimento sindical para a categoria, projetos para a gente, por exemplo, ser bandeiras nossas hoje, por exemplo, como eu estou na CUT, para a CUT, para a Central Única dos Trabalhadores. Então, quando a gente vai ter agora o 8 de março, nós vamos levar essas bandeiras, né? E vamos também, por exemplo, junto com o movimento, por exemplo, forçar deputados e deputadas a ter o projeto de ter o absorvente para a menina que não tem, porque a gente escutou aquilo, né? De ter casa de mulheres. Então, a gente vai ajudando também, vai junto com esse movimento. Como eu falei, não adianta separar as categorias, você começa a perceber que os problemas são os mesmos, né? E entender, eu entrevistei uma senhora aqui que ela falou, olha, lá no meu bairro, da periferia, tem lá uma casa de acolhimento para a questão de violência, só que tinha uma placa grande e as mulheres tinham vergonha, porque aqui todo mundo conhece todo mundo e fala, a outra lá entrando lá, né, aconteceu alguma coisa. Uhum. Então, até isso tem que ter a percepção
de quem está ali, né? Ou mudar o nome, fazer uma coisa mais particular, né? Para a mulher se sentir bem, assim como a delegacia da mulher, né? Tem que ter um acolhimento, né? Sim. Que, senão, mas se você olhar com o olho de quem não está ali presente, você não vai trazer uma solução E também adequada. outras coisas, por exemplo, eles trabalham com a infância. A gente sabe da importância das eleições do Conselho Tutelares. Então, nós indicamos para a categoria bancária e para as outras categorias votarem nos seus conselhos tutelares dos seus bairros. Exercer uma cidadania, né? Assim como votar nas eleições, é importante também a votação nos conselhos. Então, esse aí nas comunidades, ele é importante, né? E quando você tem uma representatividade, né? Por exemplo, você ter no sindicato, hoje o sindicato está na sua terceira presidenta mulher, né? Então, eu fui a segunda, né? Que teve uma primeira mulher, a segunda, e hoje nós estamos na terceira mulher presidente do sindicato. Então, quando você vai nessas comunidades também, diz para ela que ela pode ser presidenta de sindicato, ela pode ser deputada, ela pode ser senadora, também muda a perspectiva, né? Porque Sim. muitas vezes tem uma questão de violência mesmo, e que essas mulheres acham que ela não pode ser nada além da, às vezes, dona de casa, né? Eu queria uma questão de vocês, assim, tem uma coisa que me marcou um pouco, que numa entrevista que eu vi, o sujeito falando assim, olha, na China você vê muitas crianças falar assim, o que você quer? Quero ser engenheiro de software, né? E nada contra, assim, o Brasil ainda tem um pouco essa coisa, só quero ser jogador de futebol, hoje só quero ser youtuber. Tem nessa questão social, você acha que a gente já está começando a ter um olhar diferenciado de associar a questão social à educação? Porque às vezes fala, as mulheres vão aprender a fazer um bordado. É importante, é interessante. Mas tem muitas meninas que podem aprender tecnologia, ser uma engenheira, né? Então, esse olhar, tudo bem, assistencial, mas junto com a educação para que a gente olhe... Porque o Brasil tem uma riqueza que muitos países não têm, nem a China, que é o jovem. A gente ainda tem essa chamada janela demográfica que está muito nessas comunidades, né? Sim, quando você pensa nisso, por exemplo, hoje, qual é a profissão que mais paga? Né, paga melhor, é TI, né? E a participação de mulheres e negros na TI, ela é ínfima, inclusive nos bancários, mas infelizmente metalúrgicos. se você pegar nos motoboys que estão entregando, Então, pode ser uma classe que está muito... Sim, mas Tá passando, e não, eu digo assim, às vezes está passando a sua juventude ali, nada Sim. contra. Aí é a importância, poderia por exemplo, estar de você, enquanto movimento sindical, forçar as empresas a contratarem mulheres e negros e negras na TI. Se você tem isso na sua mesa de reivindicação, obriga a empresa a contratar. Se ela não tem no mercado, ela é obrigada a formar. Se ela é obrigada a formar, ela vai para a UNAS e outras associações. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo da categoria que eu era presidente, os bancos fazem isso. Eles formam jovens negros na periferia para serem da área de TI, que a gente sempre forçou isso. Mas eu sei que várias outras categorias, hoje, como eu sou lá vice-presidenta da CUT em São Paulo, eu sei que várias outras categorias fazem isso. E banco usa muito, né? Aliás, os bancos brasileiros são conhecidos pela sua tecnologia no mundo todo. Então, a importância de você estar falando assim, que a gente sempre está ligado, né, das tecnologias, das profissões, é isso, porque você força a empresa. Porque qual é a empresa hoje? Ela é importante, ela tem a diversidade. Está aí o SG que obriga isso. Então, se obriga isso, o movimento sindical utiliza isso para você realmente transformar a sociedade. Tem que fiscalizar, né? Porque eu já conversei com a questão de PCD aqui, o pessoal fala, olha, PCD, pessoa com deficiência, muitas empresas querem, mas elas querem aquela pessoa que tem um probleminha no dedo mindinho. Mas o deficiente auditivo, visual, já é mais difícil. Não adaptam. Então tem que fiscalizar, tem que estar acima, mas principalmente educar. Porque quando a pessoa tem um talento, pode ser que ela seja um deficiente visual auditivo, mas pode ser que ela tenha um talento, e muitas vezes tem, que nenhuma outra pessoa tem, e vai se encaixar num lugar que para a empresa vai ser muito bom. Então, esse olhar da diversidade é sempre que quem trabalha com isso fala, né? Olhar pelo lado positivo, né? Não olhar pelo, não consegue enxergar, então não vai... Não, mas e a audição que ela pode ter, o trabalho manual e a percepção intelectual que ela tem? Ela pode se adaptar em muitos lugares. E esse é o olhar que a gente tem que ter, principalmente para os jovens, né? Olhar o potencial que o Brasil tem. Sim, incentivar isso e as parcerias, não só do movimento sindical com as associações, né, com os movimentos populares, você forçar que realmente você tenha, não empresas privadas, o Estado também faça isso, né? Sim. Por exemplo, a moradia, que também é uma coisa importante, né? Nós somos, a categoria bancária tem a Caixa Econômica Federal, né? Então, ela faz Minha Casa, Minha Vida e vários outros projetos que ela tem por aí, né? O governo
estadual também tem o seu, municipal. E se né? não me engano, agora voltou aquela faixa mínima. Isso. E para quem ganhava bem menos, que agora parece que voltou. Então Sim. é mais um. E a gente sempre trabalhou também com um movimento, por exemplo, de moradia, para que fizesse e chegasse esse dinheiro até a população que realmente está precisando. Sim. Muito. Né? Bom, a gente está chegando ao final, mas vamos deixar a Cleide falar, porque, Cleide, eu queria muito que você falasse um pouco, aí o tempo está curto, mas de parceria que você... E o deputado falou aqui no primeiro bloco, o deputado Luiz Cláudio Marculino, sobre que vocês têm uma expertise mais de 50 e tantos anos, que vocês acabam ensinando outras pessoas e passando um pouco para outras ONGs. Quem quiser pode te procurar também, né, nesse sentido. Porque às vezes a pessoa fala, pai, eu tenho dificuldade na contabilidade, eu tenho dificuldade eu não sei como trabalhar com jovem. Vocês já têm essa experiência. E isso, o voluntariado para nós é muito bem-vindo e contribui muito. Mas eu só queria contar essa coisa da educação, acho que é muito fundamental, e dizer que essas políticas afirmativas, o ProUni, tem garantido muito acesso para a gente. Então, tipo, cursinho pré-vestibular. Então, é necessário, não é favor, não. Essas políticas são extremamente necessárias para a gente garantir com que os pobres, com que a nossa juventude tenha oportunidade. Mas eu fico muito grata por hoje, né? E estamos dentro de Heliópolis, na Rua da Mina, número 38. Rua da Mina 38. Olha que nome bonito, hein? Da Mina é a fonte que sai tudo. Isso, é exatamente isso. Jorra água lá dentro, num bom sentido, né? De aprendizado, de conhecimento, de querer existir nesse mundo e querer fazer pessoas mais humanas, né? E com as crianças e os jovens tem mais oportunidade. Então, essas políticas são fundamentais. Muito bem. Eu vou lá visitar um dia quando eu passar lá perto, porque é muito legal. E eu acho que você devia ir também visitar, conhecer. Não é a Unas é uma das maiores, mas tem várias ali. E a gente vai trazendo aos poucos aqui, até quando vem um deputado aqui, como o deputado Luiz Cláudio Marculino, que traz essas entidades, porque conhece e é um trabalho com décadas, né? Então é importante que, inclusive, as empresas também se aproximem. Já tem várias que participam, inclusive aí com a questão de impostos, que pode estar tudo articulado. Tem aí o e-mail, aliás, o e-mail não, www.unas.org.br/doe. Aí você tem todo um caminho ali, não só para fazer a sua doação no site, mas também para as empresas, rapidamente ali, se você é de um departamento de empresa sobre isso, está perto da comunidade, está aqui na capital, vê lá o caminho, que é muito bacana. Muito obrigado, Ivone, pela sua participação. Eu que agradeço vir aqui, né, explicar um pouco do que o movimento sindical faz, né? Eu acho que isso é importante, que as pessoas às vezes vêem só a gente ali reivindicando pela categoria, para entender que é muito mais que isso, né? E quem quiser mais informações também entra lá no nosso site da cut.org.br, que lá tá todos os nossos sindicatos são filiados e que fazem esses trabalhos não só com as associações, mas essa mudança aí do país, da cidade e do estado. Traga mais pautas que a gente vai falar muito, que é muito importante. Cleide, obrigado, viu, pela sua presença. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Mande aí a sua sugestão para a entidade que você quer que grave aqui. Reveja esse programa lá no YouTube e também nas redes sociais, tá bom? Até a próxima edição.